Senhoras e senhores, muito bem, estou eu aqui, visual novo, repaginado, estamos aqui, todo em ordem, todo bonito aqui para participarmos de mais uma live. E hoje, com ninguém... Eu estou me sentindo uma espécie de Falcão com Pedro de Lara. Olha que beleza. E hoje, senhoras e senhores, com ninguém menos do que ele, um homem, um mito, eu diria que um avião, eu diria que um sex symbol da arte circense e teatral deste país e da rua dele também. Senhoras e senhores, nós vamos começar hoje uma live com ninguém menos do que Alexandre Reutte. Esse é o cara. Eu tô com os óculos vermelhos porque eu vou tirar na hora certa. Como estamos falando de hipnotizar, eu vou tirar só na hora para te hipnotizar. Vini, Alex, Duda, todo mundo aí. Vini, daqui a pouco nós vamos falar do nosso próximo curso, da próxima turma, que vai estar, não é, fazendo parte, desfrutando. E aí, Duda, vamos lá então, senhoras e senhores, deixa eu ver aqui. Ninguém menos do que ele, Alexandre Reutte. Vamos ver, aguardando ele. Eita, mais vezes. Vejam. Senhoras e senhores. Mas você, Alexandre Reutte... Gelatina, se deu respeito, bicho. Alexandre Reutte, você me respeita, rapaz. Você me respeita. O som tá ouvindo, porque eu tô agora que eu dei conta. Você me ouve? Claro que eu te ouvo. Você não tá me ouvindo, não? Eu não tô te ouvindo. Fala mais alto que você gritou. Não, você tá me ouvindo porque o microfone acho que tá tampado aqui. Eu acho que você não tá, você tá surdo. Deve ser idade, alguma coisa relativa a isso. Não, você tá me ouvindo, é isso. Então tá bom. Você tá me ouvindo? Você está me ouvindo? Então por que você não fala? Então, mas agora eu não estou te ouvindo. É que você é surdo. Olha, eu vou te contar. Fala bonito. Olha, eu estou estreando um figurino novo ali. Olha que beleza. Essa gravata eu ganhei. Essa gravata eu vou contar a história dela. Peraí, deixa eu aumentar a câmera aqui. Essa gravata, o que acontece? O que acontece? Essa gravata é uma gravata falsa, né? Vamos dizer assim, que ela é uma gravata, ela vem naquele bojo de muamba que a pessoa traz naqueles ônibus alugados quando vai para o Paraguai. Então, o camarada vai para o Paraguai, compra aquele monte de sacolaiada de muamba, né? Aí ele é preso na alfândega quando passa. Quando sobra alguma coisa, sobra essa gravata. Daí o rapaz vem e me fala que é original, é a gravata do que é o filme que eu esqueci? Eu vou tomar de volta essa porra, você tá fudido. Eu vou tomar de volta aí. Do Harry Potter. Ó, tem até adesivo do Harry Potter aqui, ó. Puta, mano, gravata original, a porra da gravata é original, gente. Nossa, cara. Se fosse original, gente, eu vou falar uma coisa para você. Se fosse original, ele não ia me dar essa gravata original. Ele não é tão generoso, tão boa pinta assim como parece. Não ia me dar original. Isso aqui é uma cópia mal feita que a costureira da esquina da rua dele, a dona Adélia, fez e costurou em 5, 6 pedaços de presente para os outros falar que é original. Eu descobri isso, Alexandre. Eu entendi porque você não quis vir para cá para fazer a live, para fazer esse tipo de colocar esse tipo de situação. Não é, para fazer. Nossa, cara. Você caiu na minha, Alexandre Reutte. Eu só não vou sair da live porque eu vi que o Vini tá aí e o Alex tá aí também. Se os dois não tivessem, eu já tinha saído. Espera que eu vou botar a luz mais para cima. Não sai não, cara. Não sai não. Não adianta você fazer essa onda, porque o que é... Pronto, agora ficou bom.
Porque o que acontece? Eu não ia falar, mas eu vou falar tudo em nome da audiência. Ó, 12 pessoas, ó. Tudo em nome da audiência. Eu convidei este homem que está aqui para o quê? Para dar uma oportunidade para ele, gente. Essa é que é a verdade. Vocês viram que eu vinha numa sequência de lives, e todas as lives vinham pessoas importantes, pessoas que traziam muitas outras pessoas para lives, por quê? Porque eram pessoas que tinham realmente uma audiência. Aí o que acontece? Eu falei, não, eu vou dar uma chance para esse menino. Está começando agora no teatro, é um menino que tem talento, é um menino que tem esse cabelo que vocês estão vendo aí, presta, não é de verdade esse cabelo, não é, pode puxar assim, ó, que não sai mesmo, ele é dele mesmo. Olha, é dele mesmo. Cuidado para não puxar muito, que é perigoso sair. E aí eu falei, eu vou dar uma oportunidade para esse rapaz, porque ele vai lançar um projeto novo e eu vou dar uma oportunidade. Então, use bem essa oportunidade, seu Alexandrinho. É a sua oportunidade. Já temos 12 pessoas. Você respeite essas 12 pessoas que estão te assistindo e vão ajudar a lançar o seu projeto. Uma oportunidade dessa de divulgação você não vai encontrar tão cedo, menino. Mas não grita no meu ouvido, só isso. Pronto. Senhoras e senhores, com vocês, Alexandre Reutte! Ai, agora eu vou tirar o óculos. Bate a mãozinha aqui já. Ai, que bobagem. Pronto. Que coisa. Alexandre Reutte, senhoras e senhores, este homem que está aqui embaixo, ele é, além de meu parceiro no espetáculo Hipnóis, além de... Nossa, eu dei aquele arroto falso, sabe? Você faz assim para não fazer barulho. Mas segue o bonde. E é um dos... Não adianta arrumar, Lê. Nasceu assim, filho. Não adianta, não ter... Ou corta, ou não vai ter jeito. E aí, o que acontece? É um dos queridos amigos que eu tenho, dos muitos bravos amigos que eu tenho. Esse é um dos queridos, ator, diretor de teatro, uma história extensa e longa no Teatro Paulista, no Teatro Nacional, fez coisa para caramba, criou projetos importantes de expressão nacional e me deu a honra de, muito pouco tempo atrás, dividir um espetáculo comigo e, em função dessa amizade que a gente teve, dessa divisão, não fizemos troca-troca, porque não é o caso, não temos nem mais idade para isso. Mas, em função dessa amizade que nós tivemos, nós desenvolvemos juntos um interesse cada vez maior pela hipnose. Né? Hoje, ele é um dos hipnoterapeutas mais conhecidos aí do nosso movimento aqui, né? Lá da Paulista também, é um hipnoterapeuta de respeito, tem uma agenda razoável aí de clientes, e nós vamos conversar... Todo mundo da minha rua me conhece. Hã? Todo mundo da minha rua me conhece, Gela. Todo mundo da sua rua. E nós vamos, que tem 4 casas, viu, gente? Só para vocês saberem, é uma viela. E todos nós vamos conhecer hoje esta fera que eu amo, que chama-se Alexandre Reutte. Ale, as palavras são suas. Aproveite-as bem, com responsabilidade, tá bom? Você está mandando bem, pode continuar. Você vai falar melhor de mim do que eu. O que eu vou falar, cara? Então, é por isso que eu estava regulando de vinho, porque eu não sei o que eu vou falar. A gente tem um tempo aí. Fala. Eu vou te fazer umas perguntas, você responde. Você consegue? Eu vou se esforçar. É para nota? Hã? As perguntas é para nota? Não é que é para nota. É porque são perguntas que você pensa que não, mas você vai responder melhor do que eu. Presta atenção. Bom. Vai lá. Você é um cara que está no teatro há mais ou menos de profissão. Eu sei que você tem aproximadamente 75 ou 78 anos de profissão. E nesses anos todos de profissão, você já viu tudo, cara, de teatro. Você já viu tudo de produção. Você já viu tudo de criação de personagem, de criação de textos, de roteiros. E sabe melhor do que eu e com muita gente que tem coisas que funcionam e tem coisas que não funcionam. Nós já assistimos, não vem ao caso mencionar, é evidente, mas nós já assistimos alguns espetáculos e nós comentamos que poderia ter dado certo
salvo esse ou aquele engano, essa ou aquela característica. No geral, pensando que estão assistindo as nossas lives aqui, hipnose de segunda, pessoas que têm alguma ligação com hipnose de show, qual que é a primeira dica, primeiro conselho, vamos dizer assim, que um diretor de teatro, com a tua experiência, daria para quem já trabalha com hipnose, mas não é artista, nem ator, nem atriz, mas quer montar um show de hipnose? Montar um para quem faz... Bom, vamos lá, entendi a pergunta. Você falou um monte de coisa para fazer a pergunta curtinha, né? Aí, então, eu consigo... não tem assunto. Hã? É porque a gente não tem assunto, nós temos que encher linguiça até as 8, até as 9. Não, vai faltar tempo, Gela, pode deixar. É assim, o que eu daria de sugestão, pensando como uma pessoa de teatro para quem quer trabalhar com hipnose no palco? Tá bom. Isso. Então, uma questão que é fundamental para a hipnose, como é fundamental para o teatro. E aí eu vou responder uma coisa que você não me perguntou, mas que ela faz parte dessa resposta. Que é engraçado, eu trabalho com teatro, é quase 78 anos aí, deu uns 35 anos já que eu trabalho com teatro, né? Nesses 35 anos, tomei bastante tombo, e os maiores, primeiro, quando eu entrava em cena, que eu tinha certeza do que ia acontecer, né? Que eu falei assim, já sei o que vai acontecer, tá ganho, o jogo tá ganho. Sempre que você entra em cena achando que o jogo tá ganho, é o início do fracasso. Primeira coisa. Segunda coisa, quais foram, ao contrário, as melhores apresentações? As melhores apresentações foram aquelas em que eu entrei em cena, ou que eu vi alguém entrar em cena, e soube trabalhar com uma coisa que é comum tanto ao teatro quanto à hipnose, e que o meu amigo Vinícius Martinho defende tão bem como uma célula fundamental da hipnose, que se chama expectativa. Se você imaginar que tem um grupo de teatro num palco fazendo uma peça para ninguém, de que serve alguém fazer uma peça de teatro sem ninguém na plateia? De absolutamente nada. Agora, se você ao mesmo tempo tivesse palco vazio, com uma plateia cheia de gente, esperando alguma coisa começar a acontecer ali, porque ela sabe que alguma coisa vai acontecer naquele palco, aquele palco está vazio, não tem nenhum ator ali, mas tem a expectativa já criada. Ou seja, o teatro, o evento teatral, o evento dramático, ele começa na plateia, ele não começa no palco. Isso parece uma coisa simples de pensar, mas sim, eu vou falar para vocês, a ordem dos tratores altera o viaduto, sim. Então isso é muito importante pensar. Quando você pensar que não é você o gerador do fato expressivo, do fato artístico, quando você entender que está na plateia, você também, talvez como hipnoterapeuta, vai entender que não é você que promove a cura, ou a terapia, ou o que quer que seja, né? A transformação. Quem promove a transformação é quem está na sua frente. Você só vai conduzir aquela pessoa enquanto ela quiser e deixar. O seu talento vai ser criar expectativa naquela pessoa para que ela sim queira muito acompanhar você. Seja na clínica, seja no palco. É isso, Gela? Perfeito, perfeito. Podemos terminar a live, então eu vou desligar. Um abraço. Não, calma um pouquinho. Pelo amor de Deus. Não faz isso. Vou te torturar! Você me maltrata, eu vou te torturar! Faz isso. Não, deixa eu só, antes de responder se está certo ou não, deixa eu só agradecer a presença de umas figuras que quase nunca vêm aqui, mas hoje vieram aqui me visitar e me enchem de orgulho. Uma delas é o Fabec. Ai, que lindo o Fabec, está aqui com o bigodinho dele, que maravilha. O Fabec. E o Manu Militão, eu não sei se ele está assistindo ainda, o Manu Militão, eu não sei se conhece, eu também não conheço ele pessoalmente, mas é uma figura incrível que está fazendo uma tour pelo mundo. Ai, querida! Olha a filha do Alê que mostrou. Não é a esposa dele, gente, apesar de ter essa idade, os dois parecem da mesma idade, mas não é. É a filha linda dele. Tudo bom, Florinha? Lindinha. Tudo bem? Tá me ouvindo? Tudo bem? Pode falar, pode falar. Que bonitinha. Beijo pra você, linda. Do tio. Tio.
Quem te deu essa intimidade, rapaz? Claro, rapaz, é uma coisa minha e dela, é tio e sobrinha aqui, filho. E aí o Manu, ele é um cara que está correndo o mundo com uma motoca, rapaz, e fotografando as pessoas para depois pintar as pessoas nos seus países. Poxa, tomara que ele esteja assistindo assim, que eu sou fã dele. Ele é incrível, é um artista plástico de expressão, um cara incrível. Bom, mas voltando à sua questão, o que você muito bem respondeu, Ale, é o seguinte, você veja, se tudo começa na plateia, se tudo começa com a possibilidade e com a necessidade de você ter uma plateia cheia, ou pelo menos suficiente para o número mínimo, né, para que você faça um bom show de hipnose. Eu já vou emendar numa outra pergunta que você já deve saber qual é. O que é possível ser feito se a gente encontrar, se a pessoa encontrar uma situação igual a gente encontrou no bistrô aqui na minha rua, que não veio ninguém? Eu sei que você não ia querer responder isso. Eu sei que você não... Eu juro que eu me esforcei para não fazer essa pergunta e não trazer essa âncora trágica de volta para a nossa vida, mas não teve. Aquilo que a gente descobriu nesse dia que a gente fracassou. Tanto que, até o fim da vida, a gente vai ter no nosso currículo X espetáculos e meio. Quantas apresentações você tem no Hipnose? Hipnose tem 25 apresentações e meia. 148 apresentações e meia, porque essa apresentação foi meia, ela não foi até o fim, não teve jeito. Cara, foi, acho que o maior trauma da minha vida também, suponho que da sua, também é aquilo. O que aconteceu ali foi... Poucas coisas foram piores do que aquilo, né? Fala a verdade. Porque aí, e foi assim, então, invariavelmente alguém pode incorrer no mesmo erro, mas se a experiência serve de exemplo ou de conselho para alguém, o que a gente aconselha foi o que a gente concluiu depois daquela apresentação, que é ter cartas na manga, que é ter outras possibilidades. A gente tem a sorte de ser palhaço, então a gente tem possibilidades, dentro do universo do circo e do palhaço, de suprir um espetáculo que eventualmente a gente não consiga hipnotizar ninguém, porque tem pouca gente na plateia, ou porque, sei lá, raios qual razão possa acontecer de as pessoas não entrarem na brincadeira. A gente ainda tem outras coisas que a gente também está estudando, que é brincar com mentalismo, que é brincar com outras coisas. Eu tenho um trabalho um pouco de magia que eu posso fazer, e por aí vai. Ou seja, tenha cartas na manga. De novo, aquilo que eu falei na pergunta anterior, não entre achando que o jogo está ganho, bicho, porque é o início do fracasso. Deixa eu também só fazer mais um adendo aqui. Muito bem colocado, o meu queridíssimo amigo Mário. Você conhece o Mário, Ale? Ai, que bobagem. O Mário, não, mas é o Mário que está aqui. O Mário é o primo do Guido? Hã? É o primo do Guido. Que Guido? O que te comeu atrás do armário, embutido. Quantos? Mas é um imbecil, gente. Por que eu faço live com gente desse nível? Eu não me conformo por quê, mas tudo bem. É a falta de opção, gente. Não tinha ninguém, teve que ser ele que está perto, atendeu. Me deve, né? Me deve. Mas eu falo, sempre que você fizer a live, eu desconto a dívida, na dívida que você tem. Então, eu posso devolver o que eu estou recebendo de cachê para fazer a live também, não tem problema. Ai, meu Deus. E aí o Mário, ele falou muito bem. Quem vem sempre não tem agradecimento, pelo amor de Deus. Então eu vou ter que agradecer, não porque ele falou, mas porque ele sempre passa isso toda a live, esses queridos amigos que eu amo do fundo do meu coração, porque a gente nessa caminhada não é nada, merda nenhuma sem os amigos. E eles, além de serem amigos, ainda são alunos que estão lá no curso com a gente, dividiram tudo. Então, uns queridos, Mário, você e a sua esposa é um casal queridíssimo. Vocês sabem que eu amo vocês, porque eu me preocupo. E todo mundo que está aqui. É que o problema é que quando a gente vai conversando aqui, todo mundo vai escrevendo, e aí quando você vai agradecer, o pessoal já foi embora, porque não aguentou. E aí foi embora. Mas eu tenho que agradecer todo mundo que está aqui assistindo com a gente. Gente, que delícia que é ter vocês aqui. Eu também te amo, Mário, seu lindo. Vamos lá, tá o Vini, tá a Araceli, tá o Júlio, tá o... Nossa, muita gente legal. Ale, junto com essa questão
preste bem atenção no que eu vou falar, que você sabe que às vezes perguntas têm um nível intelectual que nem sempre você acompanha. Então, eu preciso que você preste atenção. Desenha! É. Então, preste atenção. Nem sempre, né, as pessoas terão disponível algum número na manga. E aí, fudeu, porque não vai ter o que fazer. Eu ia dar um fechamento para esse questionamento, mas não tem. Você tem que ter alguma coisa na manga. Agora, tão importante... Ó, o Felipe entrou. Tão importante quanto isso é a questão do marketing, da divulgação, né, Ale? O que você já teve de experiência antes do Hipnóis, todo o tempo que você trabalhou, nos lugares onde você trabalhou, nos países onde você trabalhou, o que você teve de experiência com a propaganda, a divulgação profissa e a falta de uma divulgação profissa? Como é que foi a tua experiência nesse tempo todo? Eu posso falar por uma questão que é muito pontual, que é, por exemplo, vou falar de duas questões pontuais. Uma é a tentativa, por exemplo, de manutenção de um espaço. Se você tiver um espaço que você quer consolidar aquele espaço como um espaço de realização do que quer que seja, como fazer para que aquele espaço aconteça? Primeiro, ter muita paciência. E segundo, com duas formas de ocupação. Ou você ocupa com a mesma coisa por muito tempo, mas por muito tempo, e insista na divulgação, e permaneça por muito tempo. Ou tem uma programação que se alterna constantemente, que a regra dela é estar sempre se alternando. Mas ela não pode deixar de acontecer. Aquele espaço ele só se consolida se ele sempre tiver algum tipo de apresentação. Então, aí, mas desculpa, é que eu acho ainda que isso ainda está na prateleira ali da divulgação orgânica, né? Aquela que você não precisa de um trabalho, digamos, mais sistemático assim, para divulgar, de equipamentos, de ferramentas mais específicas, porque essa que você está falando é, sem dúvidas, a mais eficaz. Eu lembro do Circo Vox, por exemplo. Ela consolida um trabalho. Ela consolida um trabalho independente de qualquer tipo de divulgação paga, né? Ela consolida impreterivelmente. Mas você não acha que a maior dificuldade é chegar até esse lugar? Porque hoje em dia, sobretudo, a gente tem maior dificuldade de ocupar um espaço por tanto tempo. Assim. É o ideal e é o sonho nosso. Mas é muito difícil você ter algum espaço que você consiga prover a manutenção dele dessa maneira tão disciplinada que isso pressupõe, não é ou não? Eu acho que sim. Então, quando você fala, eu entendi o que você fala. Quando a coisa, se você está fora do espaço, se você está indo para um lugar, se é um evento, se é uma coisa eventual, né? Hoje eu só consigo entender na precariedade que a gente tem, né? Na precariedade que eu falo, e é econômica mesmo. A gente não tem um investimento de grana de divulgação que grandes eventos musicais, que grandes eventos teatrais, comerciais, que passa pela indústria cultural, né, que não tem nenhum demérito em que exista indústria cultural, ela é necessária, porque o que acontece? A gente tem uma base, tem um cara que chama Edgar Morin, que é um sociólogo, que ele um pouco desmistificou, o pessoal alternativo sempre tacou muita pedra na coisa, indústria cultural. Imagina, o cara que está atacando pedra na indústria cultural, ele vai parar de atacar pedra na indústria cultural, a hora que a indústria cultural fala assim, você quer? Ele vai mostrar um cheque de 5 dígitos para o cara parou de tirar pedra naquele momento. E não só isso, ele vai ser absorvido pela indústria cultural. Então, existe uma coisa que se retroalimenta aí. A gente tem indústria cultural que faz a cultura chegar para a massa, faz a cultura se interessar, faz a massa se interessar por cultura, por arte. Então, um cara que vai e consome indústria cultural e aprende a gostar de indústria cultural, ele eventualmente vai ser um público para todo tipo de manifestação cultural, inclusive para mais artesanal, para aquela que é mais de raiz, que não faz parte da indústria. A indústria cultural está criando público para quem não é indústria. Né? Isso por um lado.
Agora, de quem que a indústria cultural se alimenta artisticamente? De quem está na base, fazendo a cultura alternativa. Porque a criatividade, a renovação, a contemporaneidade da produção cultural e criativa, ela está fora da indústria. Eu vou dar um exemplo que é bem norte-americano, mas que é bem pontual. Isso aconteceu, por exemplo, quando fizeram o Rei Leão lá na Broadway. O Rei Leão foi uma revolução na Broadway. Quem fez o Rei Leão? Uma menina que era do off-Broadway, que era do alternativo do alternativo. Ah, não sabia. Aí o que aconteceu? Ela foi para Broadway e lá ela foi absorvida, o famoso rolo compressor da Broadway passou em cima dela e ela passou a fazer parte desse sistema. Então aquilo te consome, te esgota e depois vai precisar de outras novas mentes pensantes, contemporaneizadas, criativas, expressivas, com outras necessidades, que talvez um pouco mais dos baixos, né? Com um pouco mais de fome, com um pouco mais de tesão, né? Para poder renovar essa criação que está na indústria. Então é um processo de mão dupla aí, né? Claro. Nossa, então, eu não sabia. Pensando De maneira que a gente... Fica quieto! Pensando que a gente é parte dessa massa que faz parte do alternativo, como é que a gente faz para superar essa questão da indústria que move... O que os caras gastam de mídia, eu não ganho em um ano, né? A gente passa por isso. Então, como é que a gente faz frente a isso? Hoje, Gela, eu só consigo entender de uma forma. Corpo a corpo. É corpo a corpo, irmão. A gente tem que ir e olhar olho no olho do cara e falar, você quer ir lá ver? O cara vai dizer, vai, mas quando você vai? Que dia? Com quem você vai? E é corpo a corpo. Então, você está num bairro novo, você pergunta quem que é o líder dessa comunidade. Você vai no líder da comunidade. Você está num teatro numa cidade nova, você pergunta quem que manda ali. E você vai atrás. E dali você manda e você vai descendo. Eu não consigo encontrar outra forma. Se você souber de outra forma, você me conta, porque vai cansar menos. Não, eu acho que não é nem outra forma. Eu acho que é o que você falou. Eu acho que existem ferramentas que eu acho muito eficazes hoje em dia de divulgação de um trabalho, que, sem sombra de dúvida, são essas redes sociais. Eu faço esse hipnose de segunda, toda santa segunda-feira. A gente começou com 3 pessoas assistindo. Hoje nós temos um incrível número de 14 pessoas no pico da audiência. Então, você vê que precisa de paciência, né? E precisa insistir, porque de 3 para 14 já aumentou, né? Mas, independente dessas redes sociais, eu acho que tem ferramentas pagas que vão se comportar na proporção do investimento. Você tem, evidente. Então, tem lá os Google de divulgação lá, que você põe, as granas de link patrocinado no Facebook da vida, no Instagram. Mas eu fico cabreiro, sabe por quê? Porque muitas vezes, Ali, não é uma... Isso é uma coisa que eu queria conversar com você. Não é uma questão de dinheiro, nem sempre. Porque mesmo com dinheiro, se você não souber o canal e como fazer essas propagandas, você pode ter 20 mil reais por post que não vai para o lugar certo. Então, o que eu estou me referindo é que, além da questão do dinheiro, existe uma maneira, existem profissionais que fazem isso melhor do que nós, não tem, Ale? Porque a gente que sabe onde colocar o dinheiro, que sabe como fazer. Eu estou falando isso porque, assim, tem circos aí que eu vejo, por exemplo, que conseguem tranquilamente colocar, sei lá, 3 mil pessoas no final de semana a R$50 o ingresso. Isso eu estou falando de circos populares. Por quê? Porque tem um cara, que eu já chamei ele aqui, inclusive, para fazer live comigo, mas ele é muito ocupado, mas uma hora ele vai vir, que é o Sócrates, que é um cara incrível, talentosíssimo, um cara de 30 e poucos anos, novo ainda, que ele sabe onde colocar o pouco investimento que ele tem e transformar isso em leads, né? E transformar isso efetivamente em gente que vem para o circo. E não é só onde colocar o dinheiro, mas é como. Porque eu já tive projetos aprovados que eu falei, agora estamos com grana para divulgar. E você vai dar uma turbinada de grana na divulgação
mas não vira. Não é verdade? É verdade, é isso, é isso. É o que, assim, é o que antes da era digital se chamava assessor de imprensa, né, que sabia exatamente o pouco que você tinha, o quanto que ia em Filipeta, o quanto que ia em Lambi Lambi, que o Lambi Lambi está voltando, mas passou anos sem poder existir, né? O quanto ia em cada lugar e cada coisa. Tinha o famoso colador de cartaz. Você lembra? Você fazia o cartaz e o cara passava em todos os restaurantes da cidade de São Paulo colando cartaz. É, era antes da era digital. Essa pessoa que era o assessor de imprensa que estabelecia esse planejamento, hoje se chama influenciador digital. É a mesma função. É a mesma função. Deixa eu só lembrar de uma coisa que lá em cima, o Duda fez um questionamento, ele falou, o Duda é um palhaço que estava lá no curso de hipnose com a gente, lá no final de semana retrasado, ele falou, por que não transformar isso num show de palco e construir um projeto cultural com alguma lei de incentivo? Eu queria falar sobre isso. Aí o Thomas também falou uma coisa legal aqui. O Thomas é o nosso chaveirinho, né? Ele falou, mas o circo, assim, estão em áreas nobres de São Paulo, né, Gela? Aí, por si só, já é uma grande promoção. E o Duda repetiu aqui, ele falou, CEO de marketing digital, mas quem detém o conhecimento cobra caro. Bom, primeira coisa, Lei, nós fizemos um curso de hipnose de palco com a pretensão, e eu acho que com resultado muito positivo, de falar sobre hipnose de entretenimento para as pessoas. Parte deste curso, né, partiria do pressuposto, pena que foi muito pouco tempo, a gente vai fazer no final de janeiro agora com mais tempo, mas partiria do pressuposto, Ale, de que como que a pessoa faria para acessar alguns recursos públicos que estão disponíveis hoje, principalmente no estado de São Paulo, que é onde eu mais conheço. Então, hoje você tem recursos públicos tipo PROAC, aqui no município de São Paulo, Fomento, né, tem algumas linguagens aí por Fomento, a linguagem artística aqui no município atende, mas eu também fiz, eu termino fazendo esse gesto que você está fazendo porque isso é muito relativo, mas existe. E existe o grande e mais popular, né, sobretudo por causa do nosso queridíssimo, não vou falar o nome da República, que colocou bem em pauta a questão da Lei Rouanet. E aí todo mundo, das duas umas, ou critica sem saber o que significa, ou aguça o desejo da pessoa descobrir o que significa a Lei Rouanet, se é simples, se não é e tal. O que você acha desses recursos públicos para as artes do país? Essa é a primeira pergunta, mas depois eu queria concluir um pensamento ali. Eu ia precisar de 1 hora para falar só disso, Gela. Tomara que eu consiga ser sintético, porque a questão mais grave para mim, e aí eu já vou começar pela minha opinião, e daí eu vou falar qual é o quadro real. A minha opinião é que o recurso público, o dinheiro público para a cultura, ele é mal aplicado há anos já. Porque ele é sempre aplicado no produtor, e ele nunca é aplicado, de fato, para beneficiar o público. Aí você cria uma indústria de projetos e de editais, e de gente que faz um projeto para ganhar um edital, termina aquele cumprimento daquele edital e vai para o próximo edital. E não se estabelecem políticas públicas de uma cultura que construa um aspecto de mais cidadania e de mais ocupação dos equipamentos culturais que existem. Né? Então, vou tentar dar um exemplo. Ele é todo mal investido o dinheiro público. Né? Por exemplo, começa pela bendita da meia entrada. O público que vai assistir aos espetáculos, né, que paga a meia entrada, não faz ideia que quem subsidia a meia entrada é o artista. Não é o governo. Não é o governo, não é que o cara paga a meia entrada e depois o governo vai lá e cobre essa meia entrada. O resultado disso é que, como se paga muita meia entrada, o ingresso tem que ser muito caro. Tem que ser mais caro do que mereceria ser. Né? Do que o público... eu queria poder cobrar o ingresso exatamente para o público que eu quero atingir. Eu tenho que cobrar mais alto, porque aquele público que eu quero atingir vai ter que pagar aquela meia entrada. Uma parcela dele vai pagar a entrada e uma parcela vai ser excluída, porque ele não vai ter grana para pagar.
Então, isso já, olha uma grande distorção aí. E não é falar para a meia entrada, não, governo, subsidia essa meia entrada que você está obrigando o artista a dar. Para de fazer gentileza com o chapéu alheio. Aí vamos lá. Dinheiro público, lei. Eu não entendo até hoje como é que as pessoas caíram nesse golpe, nesse esparrela, de achar que o governo dá dinheiro de Lei Rouanet para alguém. O dinheiro não vem do governo. O dinheiro vem da iniciativa privada que recebe isenções fiscais. Então o cara ia pagar lá 1 milhão de imposto. Ele fala assim, eu não quero pagar esse 1 milhão de imposto, eu quero pegar esse 1 milhão e dar para a cultura. O governo fala, beleza, vai lá e dá para a cultura. Quem que escolhe? É a iniciativa privada. É o dono do dinheiro que escolhe para onde vai esse dinheiro. Pô, eu não vou pagar imposto, e não só não vou pagar imposto, como eu vou me beneficiar com o marketing que vai ser feito através do espetáculo. Porque o Circo du Soleil, na primeira temporada que veio no Brasil, recebeu 9 milhões do Bradesco. Ou seja, o Bradesco deixou de pagar 9 milhões de imposto e saiu de bonito na foto. Assim, o Bradesco é um cara super legal, porque o Bradesco pagou o Circo du Soleil para estar aqui, gente. Olha que banco legal que ele é. Puxa vida! E o que aconteceu com esses 9 milhões que foram para o Soleil? Fizeram assim, ó. Foram lá para o Canadá. Né? Ou seja... E ainda teve um ingresso que custou R$ 500 há 12 anos atrás, né? Ou seja, se analisar na ponta do lápis, isso chama bitributação, né? Porque você já pagou o imposto para o Circo du Soleil estar lá, e pagou o ingresso de 500 pau para estar lá assistindo, você foi bitributado. Eu estou dando um exemplo drástico disso, tá? O outro lado a cultura, e sobretudo a cultura alternativa, ela não consegue subsistir se ela não for subsidiada pelo governo. Se não houver subsídio público, ela não consegue subsistir como uma cultura criativa, produtiva e que corresponda aos anseios de uma cultura, de uma formação de uma cidadania. Ela precisa ser subsidiada pelo governo. Agora, de que maneira? O governo, aí a minha sugestão, vou já partir para o outro lado. O governo tinha que fazer teatro em cada bairro, tinha que ter uns puta teatro foda em todos os bairros da cidade de São Paulo. Entendeu? Para as pessoas poderem pagar R$ 5 de entrada. E as companhias poderem entrar sem pagar para estar naquele teatro, sem precisar pagar equipamento de luz, sem precisar pagar nada. E aquilo tem uma programação bem fomentada, bem divulgada, que o cara sabe que aquele teatro do bairro dele sempre tem um espetáculo legal. Ou seja, não se gasta dinheiro de divulgação. O Sesc, quanto que você acha que o Sesc precisa gastar de divulgação para uma série das coisas dele? Claro que ele gasta porque ele precisa ter a marca dele divulgada. Tudo bem. Mas as pessoas vão para o Sesc, saem de casa assim, o que tem no Sesc Pompeia hoje? Estou falando aqui de São Paulo, tá, gente? Tem o Sesc Pompeia, que é um super equipamento bacana aqui em São Paulo. Vamos lá no Sesc Pompeia ver o que está passando. E sempre vai ter uma coisa legal para assistir. Né? Vamos lá no Sesc Pinheiros para ver o que está passando e sempre vai ter uma coisa legal para assistir. Você não vai ver a produção, você vai no Sesc. E o que tiver está valendo. Né? É isso. Porque o Sesc é sinônimo de qualidade na produção. Então, os equipamentos públicos tinham que também estar atrelados a essa possibilidade. Mas o investimento é o quê? O PROAC, tem lá, vamos lá, Estado de São Paulo, vai ser bem objetivo. O Estado de São Paulo tem o PROAC, que na sua fundação se chamava PAC, né? Programa de Ação Cultural. Ele teve que mudar de nome porque o governo federal abraçou esse nome, com os PACs, que acho que foi a Dilma ou foi o Lula? Foi a Dilma que lançou, né? Não, na época foi o Lula. Foi o Lula. O Lula lançou os PACs, aí o Estado de São Paulo mudou de PAC para PROAC, que é Programa de Ação Cultural. Os PROACs você tem 3 modalidades. Você tem o ICMS, o edital e o festival. No ICMS é muito parecido com o princípio da Lei Rouanet. Duas. Festival está dentro do edital. Edital, perdão. Isso, é uma modalidade do edital, é o festival, perdão, tá certo, obrigado, Gelá. O ICMS, o PROAC ICMS, é também por renúncia fiscal. As empresas dentro do Estado de São Paulo,
elas renunciam o pagamento de uma parcela do ICMS, tem cálculos que são feitos, tem um teto de ICMS que ele pode renunciar, e aquilo reverte para a produção cultural, que também é o dono do ICMS que decide para quem vai. Tá? E tem os editais, que são dinheiro público determinados a produção de espetáculo, circulação de espetáculo, realização de festivais e algumas outras categorias aí. Né? Você tem coisas alternativas, você tem gastronomia, você tem hip hop, todo mundo da área de produção cultural que gritou foi lá e conquistou o seu espaço na realização de editais. O que acontece com esse dinheiro? Você vai lá, aplica, então vão lá 400 projetos, ganham 10 projetos. Esses 10 projetos ganham uma verba pública para realizar aquilo que eles determinaram na proposta. Vai lá, ganha uma grana, alguém vai lá e checa. Ah, realizou, tá bom. O que ele fez com aquilo? Ele se preocupou em realizar o que ele tinha colocado no papel. Aquilo, não há uma preocupação em aquilo ter uma continuidade, em aquilo virar um produto, por mais que não seja um produto, porque produto também passa para o conceito industrial, mas uma obra que tenha possibilidade de mais circulação, de troca, de intercâmbio. Aquilo morre, aquilo vai para a gaveta e o cara vai para o próximo edital. Então as coisas são muito fragmentadas. Não há uma proposta de cultura, de política pública para a cultura que faça as coisas evoluir. O Herbert passou a Margot agora, ele estava falando para a gente que a Margot lá no Jardim Sul, no teatro. Quer dizer, por aí vai. Eu sempre fico, com relação ao PROAC, sobretudo, eu sempre fico no meio do caminho, porque assim, é mal investido, não é o suficiente, a gente sabe. No entanto, ainda é um dos pouquíssimos e raros recursos que tem e que fica ali muito difícil de você peneirar democraticamente quem é sério e quem não é, porque a pessoa vai se inscrever e, de verdade, como dizem os menos articulados, né, vai ganhar quem tiver o melhor projeto e não quem tiver o melhor produto. Né? Não tem nada a ver com a qualidade do produto. Né? Porque se você souber fazer um projeto lindo e maravilhoso, com 2, 3 nomes razoáveis ali, colocar na sua ficha técnica, né, com uma apresentação muito de design, muito bonita, você vai acessar ali, né, no caso do circo, 50 mil, 100 mil, 150 mil em moeda de hoje, em valores de hoje. Então, eu acho que ainda é um mínimo, mas mínimo mesmo, né, de possibilidade que se encontra. E é nesse mínimo que eu também já te provocaria de novo. A gente precisava, dada... Eu não sei se eu estou sonhando alto ou se eu estou viajando na maionese, mas eu acho assim, dada a expressão que a hipnose de rua começa a tomar aqui em São Paulo, né, não era para essa comunidade, você não acha que está na hora dessa comunidade começar a pensar em se colocar como um segmento a ser atendido também, ou pelo menos fomentar ali uma possibilidade de existir, né, um projeto para hipnose de rua? Você não acha que isso fomentaria essa modalidade da hipnose? Eu acho que sim, Gela. E aí, então, eu vou te devolver essa batata quente. Você está com uma projeção nesse setor que eu acho difícil que, se você fizer essa convocatória, você não crie uma série de pessoas que gravitem em torno dessa proposta. Então, eu acho que essa batata quente está na sua mão, meu amigo, porque você tem que puxar isso como carro-chefe. Porque, desculpa, é ilusão a gente achar que um grupo se movimenta. Um grupo sozinho não faz nada. Se não houver alguém com confiança, que gera expectativa nessas pessoas de que algo pode de fato acontecer, né, isso não vai andar. Então, sim, você tem a capacidade de gerar essa expectativa e de colocar pessoas gravitando em torno dessa ideia. Então, mexa-se. E deixar mais uma vez essa provocação para quem estiver assistindo e para quem for assistir depois. Eu espero que essa live fique gravada, que o Instagram permita eu gravar essa live, né? Que é a primeira vez que eu estou fazendo hipnose segunda no meu Instagram. Depois que algumas coisas mudaram aí no cenário dos nossos movimentos, é a primeira vez que eu estou fazendo no meu Instagram. Então, não sei como é que vai ser. Eu espero que, ao terminar, essa live fique gravada. Então, para quem está assistindo agora e quem
vai assistir depois dela gravada no YouTube, né, eu provoco aqui, né, com uma suposta, uma pseudo-provocação, né, convocação. Existem caminhos para que a hipnose street, a hipnose de rua em São Paulo, no país, né, fomente como é que palavra que eu uso aí? Existem possibilidades para a hipnose se organizar como um organismo mesmo, como uma instituição, e pedir para o governo, eu acho que nesse momento, a priori, paulistano, estadual, né, alguma verba, algum olhar, né, que se traduza no edital para recursos públicos para quem faz hipnose de rua. Porque é uma expressão, está aí. A gente, cada semana que vai na Paulista ver, a gente vê lá 2, 5, 10, 15, 30 hipnólogos no decorrer da Avenida Paulista aos domingos, fora o que acontece nos outros parques, que a gente sabe aí pelos grupos. Então, já é uma expressão, não é, Ale? Já é já existe. Né? O que eu acho também que uma coisa não exclui a outra, existe sempre a possibilidade dessa organização ser forte o suficiente para estabelecer, por exemplo, como eu falei, um ponto, escolher um lugar e de que aquilo seja divulgado como um espaço de apresentações públicas, sistemáticas, de tantas em tantas vezes por semana, por mês, não importa, que aquilo seja regular, sistemático e não fácil. Como lugar de fluxo, exatamente. Vai começar com 15 pessoas na plateia, você não come... já estamos com 17 gelatina. Imagina, deixa eu para quem começou... fazer uma propaganda, que agora está no auge, e tinha 19, mas está no auge. Vamos repetir a dose com o curso de hipnose de palco no final de janeiro. Final de janeiro, eu e Vini Martinho vamos repetir a dose. Muita gente ficou de fora, uma par de gente ligou para a gente e falou assim, e aí, não vai ter outro? E a gente não sabia como falar. É para essas pessoas que a gente vai fazer um curso para muito menos, uma turma bem menor, porque vai ser num espaço menor, de hipnose de palco, final de janeiro. Fique esperto. Vai, Ale. Não, então isso, sabe, Gela, juntar uma turma, estabelecer uma programação, um mini festival de hipnose de rua, de palco, entendeu? Galera, provocar uma galera. Galera, eu preciso de 5 caras fazendo um show de palco com hipnose. Vamos lá, vamos fazer. A gente fala com a Lê lá no Vira da Lata, que os meninos fizeram. A gente tem mais amigo de teatro. Vamos se organizar e fazer. Tudo bem ir atrás do dinheiro público, mas melhor ainda é não precisar do dinheiro público. Tá? É verdade. Não, eu também acho, sem dúvidas. Inclusive, eu acho que o público que nunca, jamais vai te abandonar é o público orgânico, é aquele que sabe que você existe e ficou sabendo porque um amigo falou. Esse daí é o top. Peraí, deixa eu ver aqui. O que o Alan falou aqui? Acho que enquanto um peixe grande não precisar e usar dos nossos serviços em terapia e passar pela experiência de fato, vai demorar muito. Peraí que eu não li ainda, que eu mexi aqui no celular. Vai demorar muito mesmo com as mídias grátis. Mas é o que a gente falou antes, a gente não tem que a gente chama de mídia espontânea, né? A gente não pode depender da mídia espontânea. Não dá para depender dela. Tem que achar os recursos que estão dentro dos da nossa possibilidade, tanto econômica como humana, né? Fazer chegar no público que a gente quer chegar. Sempre tem alguém que está precisando daquilo que você tem para oferecer. Não existe isso. E tudo bem se um peixe grande, alguém de muita influência, um político, alguma coisa, se encantar com a hipnose, mas não é. Pela minha experiência, do Ale, enfim, a gente milita nos caminhos políticos aí da cultura de São Paulo, a gente sabe, não é um político, um vereador, uma pessoa que vai determinar, de fato, vai abrir um caminho ou não. Eu confio mais na estratégia do Ale de você, de fato, criar o seu público, né? Que é o que todo mundo está fazendo, eu estou fazendo. Aliás, 14 pessoas na live, eu queria já, para colar nesse assunto, Ale, você tem um projeto novo para 2020, eu queria que você falasse dele. Está começando, deu certo, a gente começou, teve uma primeira reunião, a gente guarda esse nome, Hipnolix, eu vou até escrever aqui. Escreve aí, isso que eu ia falar, escreve aí. Hipnolix.
É isso aqui, ó. Tá começando, tô começando a formar. Tem uma turma que tá juntando. Aliás, eu até, ó, que legal, eu entrei com esse, como é que chama? Perfil, né? Eu Perfil. entrei com o perfil de Hipnolix. Aliás, gente, faz um favor para mim também. Tem 13 pessoas aqui além de mim, já tem mais 11. Gente, faz um favor, me segue para eu seguir vocês, porque a única pessoa que está me seguindo é o Gelatina. Por favor, pode E ser. diga-se de passagem, eu estou seguindo porque ele está me dando um cachê, porque senão eu não seguiria. Mas tudo bem. Então, assim eu posso parar de dar o cachê, ele para de me seguir. Olha que maravilha! Ai, gente! Eu amo esse homem. Quando eu abri o feed, aparecem outras coisas, não fica aparecendo as coisas do Gela. Pelo amor de Deus. Agora, Gente, Hipnolix, fala mais do Hipnolix desse projeto ali. Fala mais que nós temos 3 minutos. começou como uma brincadeira não, começou como uma brincadeira séria de montar um grupo de estudos presencial. Eu sei o quanto esse mundo virtual aqui que a gente está passando agora é maravilhoso, Gela, mas eu sou uma pessoa que trabalhou a vida inteira com o público na frente, com pessoas, com relação humana, isso me faz falta. Esse mundo digital... Falou isso agora aqui, o Rodrigo, esse que escreveu aqui, ó. Percebo que tem uma grande parcela de hipnólogos muito unidos, se formos por conta própria e juntos vamos longe. Ele é que nem você. Ele vai te seguir no Hipnolix. Fala isso também. Não, então, a questão é essa, assim, tá tudo bem, vamos continuar usando o mundo virtual para ele nos servir e a gente parar um pouco de servir a ele. Né? A gente muito serviu o mundo virtual, muito serviu o mundo digital e tá desequilibrado isso. Então eu quero que ele me sirva um pouco. E o que ele fez foi me possibilitar me juntar com algumas pessoas aqui na minha casa esse sábado. A gente começou às 3h30 da tarde e terminou às 7h30 da noite porque eu tive que mandar as pessoas embora porque eu tinha que sair, porque eu tinha que ir para o teatro. Senão a gente... Hã? Nossa, tudo isso, assim, eu não sabia que tinha começado sábado já. Começou sábado. Quantas e aí, pessoas? o que foram poucas pessoas, mas a parada não importa. Importa que a gente ficou, com poucas pessoas, ficamos 4 horas conversando. O negócio é o seguinte, a partir de janeiro, todo terceiro sábado do mês, eu vou fazer um encontro, por enquanto vai ser na minha casa, eu vou limitar a 10 pessoas, porque mais que 10 pessoas não vai ser possível a gente administrar. E quem sabe com o tempo a gente consegue um lugar maior, e quem sabe com o tempo a gente consegue estabelecer uma participação online, que eu já tenho amigos que querem participar, mas que estão fora de São Paulo. Então, por enquanto, guardem esse nome, vocês vão ouvir falar mais dele, para o ano que vem vai ter coisa legal acontecendo ao redor desse nome aí. Então, o primeiro passo é seguir o Instagram, Hipnolix. L-E-A-K-S, é isso? L-E-A-K-S. É o que está aí, é o perfil que eu estou usando para fazer a live, Gela. Tá bom. Mas tem que ter para gente de fora participar. Ah, é o que eu falei do Rodrigo. Bom, gente, é isso. Tem muita coisa para conversar. Ali, eu queria, de verdade, fazer mais vezes para a gente conversar, principalmente de produção cultural, porque tem muita coisa para caceta para a gente conversar. Aí na tua casa, aqui na minha, a gente mora 20 minutos um do outro. Então, eu queria pelo menos uma vez a cada 2 meses, 4 semanas, 5 semanas, a gente fazer junto uma live, porque além de parceiro, eu tenho o privilégio de ter você como meu parceiro e sei que você sabe muito, tem um olhar muito artesanal, né, sobre esse assunto da produção cultural. Então, obrigado, velho. Obrigado demais, mais uma vez. Obrigado de me atender, de responder com tanta prontidão e de fomentar, né, esse tipo de hipnose, que além da hipnoterapia, você também faz bela... Aliás, começou por ele, né, que é a hipnose de entretenimento, né? Não, então, que loucura, né? O entretenimento veio como uma ferramenta a mais para aquilo que eu já fazia, que era o palco. E a clínica veio como uma consequência do entretenimento que involuntariamente modificou pessoas que vinham para o palco. Às vezes, gente na plateia que se modificava. Eu falava, tem alguma coisa aí que eu tenho que pesquisar. Né? É uma brincadeira. Eu comecei a fazer teatro em 84. Né? Eu estava no que chamava colegial, que hoje é ensino médio. E uma coisa que eu carrego até hoje, que assim, eu comecei a fazer teatro, mas eu queria ser engenheiro. Não é que eu parei de gostar de engenharia. É que quando eu comecei a fazer teatro, eu olhei e falei assim, nossa, cara, tem alguma coisa aqui que eu tenho que descobrir o que é.
e eu ainda não terminei de descobrir. Então, é por isso que eu ainda faço teatro. E acho que é isso mais ou menos a mesma coisa com a hipnose. Eu acho que ainda tem uma coisa que eu quero descobrir com a hipnose, que se eu tiver sorte eu não vou terminar de descobrir e vou continuar nessa busca. Lindo do meu coração. Ale, obrigado mais uma vez. Todo mundo que está aí, obrigado. Final de janeiro, a gente vai ter mais uma turma do Hipnose de Palco. Mas independente de você fazer o curso de Hipnose de Palco com a gente, lá Hipnose Espetacular, no final de janeiro, a gente quer te agradecer muito, porque toda segunda-feira, a partir de hoje, nós vamos fazer o Hipnose de Segunda aqui no meu Instagram, que é Palhaço Gelatina. Se não seguiu, segue. Porque toda segunda-feira, pontualmente, 8 horas, se bem que eu acho que eu vou começar um pouco mais tarde, eu vou começar 8h30, Ale. Porque eu estou percebendo que depois das 8h30 começou a vir mais gente, talvez o pessoal tenha mais tempo de ser depois das 8h30, ou porque a novela da Globo não deve estar muito boa. Então eu percebi que... Não. É o contrário. Começar às 8h30 ocupa exatamente o pior horário da Globo, que chama Jornal Nacional. Então vai das 8h30 às 9h30, 9h30 a gente para e vai ver novela, porque é a hora que começa a novela. É porque é o mais mentiroso, né? Vamos dizer assim, né? Então, pode ser. Quem não fez, faz. Eles mentem melhor que a gente, né? Pelo menos, né? E o Mário está falando aqui, quem não fez o curso, faça. Muito bom. Ô, Mário, você é um querido, cara, e talentoso pra caramba. Alê, obrigado demais. Daqui a alguns segundos, aqui a 1 minuto ou 2, já entra o reloginho aqui para terminar. Eu quero agradecer para caramba a audiência de todo mundo que esteve aqui, quem vai assistir. Quero agradecer você, que é um lindo, que eu amo. Você sabe que eu amo você pra caramba, amo teus filhos lindos, que também são duas figuras educadíssimas, assim, incríveis. Obrigado de verdade por você estar do meu lado, Ale. Você é uma conquista minha você é um patrimônio que eu conquistei em 2019, já falei isso para você sabe disso. Obrigado. E turma, para terminar a transferência, Gela, peraí. Não, depois você paga em dinheiro, porque a transferência sua sempre cai sem fundo, não adianta. Então eu prefiro em dinheiro. Thomas, seu lindo, obrigado. Cris Profanos, Mário, Flavinha linda, minha Flávia linda, Alan, Mário, todo mundo aqui, Edelson, querido, obrigado, Vampiro Cris, o Vampiro tá aqui. Vixe, o Vampiro tá aqui, cara, que delícia, que maravilhoso, só gente do bem aqui. Turma, muito obrigado, segunda-feira que vem tem mais, daqui a pouco a gente divulga quem que a gente vai falar. E aí, uma coisinha rápida, a última aula do curso grátis online, que também está lá no canal Hipnose Espetacular do YouTube, vai sair amanhã, tá pronta, viu? Tem muita gente me ligando aqui, bota o link, mas tem um problema da prova lá, mas ela vai sair amanhã. Ale, obrigado, mano. Valeu. Até mais. Tchau, turma. Obrigado. Até segunda-feira que vem. Fecha, né? Fecha.